A comunicação transforma a vida das pessoas. Em nossa rádio, todo esse poder acontece todos os dias. Informação, entretenimento, alegria, recados, companhia. Obrigado, ouvinte. Você faz parte da nossa grande rede de amigos, unidos para fazer a vida melhor. Família Web Rádio, a melhor programação, música, informação, prestação de serviço, interatividade e muito mais para você. O conteúdo do programa a seguir é de responsabilidade exclusiva dos seus comunicadores. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Boa tarde, eu sou Nilce Pereira e hoje nós estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida. Este programa é da USE Intermunicipal de Guarulhos e Arujá. Hoje realizaremos o programa de número 174. E onde quer que você esteja, você estará muito bem sintonizado aqui na Família Web Rádio Luiz Gouveia. É isso mesmo, Nilce. Ouvintes e assistentes da YouTube, nós estamos aqui falando sobre o programa Focando. Então, boa tarde a vocês, eu sou Luiz Gouveia e desejo a todos muita saúde, muita paz, muita alegria. Participem conosco, viu? Participem conosco porque nós estaremos aqui hoje e sempre divulgando a doutrina espírita. E você pode participar pelo WhatsApp DDD 11 98517 6385 da Família Web Rádio, ou pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br para que vocês possam sugerir novos temas. Então, você pode perguntar, você pode questionar e você pode opinar. Nós estaremos aqui para lhe ouvir e, se possível, atender imediatamente. É isso, Luiz. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Marcos Aleixo. Lembrando que o objetivo de nosso programa é desenvolver temas que nos levem à reflexão sobre a nossa caminhada aqui no plano terreno. De onde viemos, por que viemos, para onde vamos? Estas são interrogações que frequentemente nos fazemos. E continue conosco até o final do programa, porque hoje vamos falar sobre a vida após a vida, isto tudo numa visão clara do Espiritismo. E agora vamos falar um pouquinho aqui sobre o uso de máscaras, né, Aleixo? Importante, Gouveia. É verdade. Apesar de que o Ministério da Saúde flexibilizou a necessidade de usar máscaras, mas nós temos que ter a consciência e olhar para o nosso próximo. Ou seja, vamos continuar, gente, com o uso de máscara quando estivermos no coletivo, no ônibus, no metrô, com aglomerações. Vamos preservar a nossa saúde, vamos preservar também a saúde do nosso próximo. Vamos evitar, vamos... E agora com a nova variante que está surgindo, aí, a Ômicron, né? Ômicron. Essa nova variante, nossa, quantos amigos, até filho meu pegou, né, filha, Sim. pegou a tal dessa Covid. Então nós temos que tomar cuidado. Ainda bem, Nilce, que muita gente tomou as 4 doses. Isso Sim, foi é o verdade. que está salvando muita gente. Mas eu estava olhando a estatística, ainda tem gente que tomou só a primeira dose. Então você que não tomou, vai correndo tomar outras doses, porque você está arriscando a sua vida. E a vida de outros também, não é? Continuar com o uso do álcool gel, isso é muito importante. É verdade. Álcool gel, lavar bem as mãos. Sim. Porque
o álcool em gel e lavar bem as mãos não é só para Covid, é para qualquer infecção. Para qualquer coisa. Porque você põe a mão, por exemplo, eu estou mexendo na terra. A terra, ela tem lá suas bactérias, seus organismos vivos, todos. Então, se eu mexer na terra e pegar num alimento, o que vai acontecer? Tudo que está ali, que eu não sei se alguém cuspiu ali, por ali, eu não é? Eu não sei. Não é? Alguém jogou bola? Luiz, eu dava aula e eu falava para meus alunos, vocês, quando chegam em casa, senta no sofá e põe o pé em cima do sofá. Eu falava assim para eles, vocês, quando estão andando na rua, vocês olham para onde vocês estão pisando? Às vezes uma pessoa escarrou na calçada, o gato fez cocô na calçada e você pisa. Aí você vai para casa e coloca o sapatão em cima do sofá. Esse é comum, os moleques fazem isso normal. Então, o que você está fazendo? Você está levando micróbio, bactéria para o seu sofá. Hoje, Luiz, hoje o pessoal está aprendendo aí a deixar o sapato para fora na sapateira. Prédio não pode deixar, né? No prédio não pode deixar para fora, né? Proibido. Então a pessoa pega, leva até a sacada ou tem uma sapateira, mas nem entra mais em casa com o sapato. Teria que se criar tem que ser assim. Brasileiro esse seria um hábito adequado que teria que ser nosso, porque realmente o que a gente leva de bactéria nos pés para dentro de casa muita. Nos pés e na mão, né? A mão, você tem muita gente já tem o hábito de lavar. Com a chegada da Covid, se criou o hábito do álcool gel, que é muito bom, como vocês estão falando. Agora, os pés, ninguém praticamente tem um hábito. As pessoas chegam da rua e se você parar um pouco, se criar o hábito de todo dia você levantar o seu solado do seu sapato, antes de entrar em casa, você fala, não é possível. E realmente os meninos, por que eu estou falando? Porque eu dava aula e os meninos, a primeira coisa, eles punham o pé em cima da cadeira que ele estava sentando. Ele sentava praticamente como se fosse um índio, né? Sentava ali em cima da cadeira e punha o pé. E normalmente eles fazem isso em casa também. Nas casas. Porque se faz na escola, isso aí já vem com o hábito de casa, né? Então, quantos micróbios que essa pessoa leva para o sofá de casa? Não é? E isso daí a pessoa não percebe. Lava a mão, tudo bem, mas os pés também. Você tem que tirar o sapato, você tem que ter uma higiene boa. Bacana. Então, tá aí a nossa sugestão. Inclusive, Nilce, rápido, você falou das máscaras. No transporte público na capital paulistana de São Paulo, já é obrigatório novamente você usar o aplicativo e os táxis. O carro de aplicativo também. E os táxis ainda parece que não. Conversei com um taxista, ainda não está obrigado. Mas os ônibus, o transporte público já voltou a ser. Mas se você vai para uma consulta médica também não, continua. Isso aí continua. Isso aí a área de saúde não tinha parado. A área de saúde não parou. Em Minas parece que já voltou também ao uso obrigatório. Enfim. Então todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco, Nilson. Parabéns. Vamos isso cuidar mesmo. da nossa saúde. Vamos. Então, olha, aí nós vamos começar aqui outro quadro. Mas antes de começar um quadro, né, ô Luiz, daria para você colocar uma musiquinha de parabéns ou não dá agora? O que é? O Good Night já? Não. Good Night tem parabéns também? Parabéns. Good Night é mais romântico. Fala aí, quem é? É o Augusto que está fazendo aniversário hoje. Augusto e a Maria não, mas lá de Mogi Mirim. E vamos lá, está aniversariando hoje. Eu estou mandando um abraço pro Augusto. Passa o nome de novo. Qual é o nome dele? Augusto, lá de Mogi Mirim. Então vamos parabéns. É amigo da nossa companheira Fátima, nossa amiga e ouvinte Fátima Nunes, né? Então, mas Augusto, um abraço para você. Aquele abraço. É isso mesmo. Augusto, então um abraço para você, felicidades, e que você tenha a sua vida repleta de êxito, paz e amor. Bom, agora nós vamos continuar tirando dúvidas dos nossos ouvintes. Selecionamos algumas perguntas para que nós respondamos, não é? Durante esse processo aqui. Então nós vamos primeiro ao questionamento. E quem vai responder
é o nosso amigo Marcos Aleixo, hein, Marcos Aleixo? Você vai responder aqui. E é uma pergunta feita pelo nosso ouvinte, Roberval Junqueira. E ele pergunta o seguinte, Marcos, presta atenção. Eu tenho uma grande dúvida, ele está falando, sobre o que é e o que não é considerado suicídio. Por exemplo, se uma pessoa arrisca sua vida para salvar uma outra, sabendo que tem muito poucas chances de sobreviver, isso é considerado suicídio? Aí ele continua e fala assim, eu estou perguntando isto porque eu perdi meu irmão que estava tentando salvar um amigo. Marcos Aleixo, ele se suicidou ou fez um ato de heroísmo? Nesse caso de heroísmo. Porque se nós olharmos o suicídio, o que é considerado suicídio mesmo, é quando você age deliberadamente contra a sua vida. Você pega uma arma de fogo, uma arma branca, uma corda, coloca, infelizmente as pessoas cometem esse ato e atenta se lança contra um penhasco, de cima de uma ponte, enfim, se joga no mar deliberadamente, ele cometeu um suicídio que atentou contra a sua vida. Existe o suicídio inconsciente, que não é deliberadamente, que tem um atenuante, embora seja um suicídio, que é uso de remédios em excesso, deliberadamente, sem necessidade, que você vai se prejudicando a sua saúde, os vícios, o alcoolismo, tabagismo, a droga. Você não está diretamente deliberando contra a sua vida, mas inconscientemente você está cometendo um suicídio contra você. Porque você é avisado por todas as propagandas, os órgãos de saúde, né? Você sabe que isso pode te matar. Então isso não é um suicídio inconsciente. Então você tem o suicídio direto e o suicídio inconsciente. Nesse caso não. Porque você está pensando, primeiro, é um ato de caridade, de amor. Você está pensando em auxiliar. Então você não pensa. Acontece muito isso nessas épocas que vai vir as chuvas agora. Aquelas enchentes, as pessoas perdidas ali, foram pegas de repente, e as pessoas às vezes se jogam lá para tentar auxiliar a pessoa, e às vezes perde a sua vida tentando auxiliar esta pessoa. Então não é um ato de suicídio, porque ele pensou em auxiliar o outro. Ele fez um ato de caridade, ele pensou primeiro no outro, porque ele viu nesse momento a oportunidade de salvar a vida de alguém, independente se ele ia perder a vida ou não, ele pensou no outro. E o que é que Jesus nos fala? Amai o vosso próximo como a ti mesmo. Então, nesse caso, foi um ato muito mais de coragem, de heroísmo desse irmão do senhor Roberval, é Roberval, né? Roberval Junqueira, do que propriamente um suicídio. Isso aí não é atenuado. O Livro dos Espíritos fala sobre isso. Eu não lembro a pergunta, mas ele é direto. Tem. Quando você age num ato desse em função de você perde a sua vida para salvar uma outra vida, não é suicídio, é um ato de caridade, de amor ao próximo, né? Isso aconteceu com as Torres Gêmeas. Quantos bombeiros não morreram nas Torres Gêmeas, mesmo sabendo que estava tendo um perigo de desabar aquilo? Então muitos bombeiros ainda tinham subido lá nas Torres Gêmeas para salvar pessoas, para tentar achar pessoas que estavam lá ainda. Nessa de subir nesse prédio, o prédio ruiu e pronto, eles acabaram morrendo nessas Torres Gêmeas. E outras tantas, nesse de Sobradinho também, muita gente morreu tentando salvar pessoas. De Petrópolis, essas enchentes de Petrópolis, quantas pessoas não faleceram porque estava tentando salvar pessoas que as casas foram inundadas, foram levadas. Então, isso que você falou, é um ato de a pessoa às vezes nem pensa que vai morrer. Ela vai como se fosse mesmo, eu vou salvar, eu não vou deixar aquela pessoa
Não é? Olha, outro dia eu vi pessoas se jogando numa correnteza para salvar um cachorrinho. Porque o pensamento dela, o que é, Luiz? Exatamente isso. É eu o vou salvamento. salvar ela. A ideia dela, qual é o pensamento? Eu também, não vai acontecer nada comigo. Eu vou salvar ela e vai salvar os dois. É esse o pensamento. Ele nem pensa que vai morrer. É a verdadeira caridade, como nos fala Kardec, né? Jesus. Né? Jesus, aliás. Como que ele fala? É pensar primeiro no outro, né? Então você vai ao encontro daquela pessoa que está passando por aquela questão ali naquele momento. Então, né, Roberval? O Roberval não se preocupe Não. com esse processo, que o irmão dele está muito bem. E olha, e pode ter certeza, no mundo espiritual, as pessoas que esse amigo que ele foi tentar salvar deve estar abraçando e beijando ele assim efusivamente, porque E ele também retornou muito bem para lá. muito bem, foi porque um ato nossa, é um maior ato, de caridade, salvar uma vida. é verdade, ele foi em cima daquilo que ele achava que devia fazer e pronto. O Augusto está agradecendo aqui o parabéns. Augusto. Nada. Obrigado pela mensagem do meu aniversário. Augusto, que Deus abençoe você, viu? Muitas felicidades mesmo. E outra coisa, esse pessoal onde teve a Boate Kiss, quantos sim. meninos se infeccionaram com aquele ar lá, com aquele ar quente, intoxicaram lá, se intoxicaram e morreram. Porque estavam querendo quebrar a parede para o pessoal sair, aquele ar quente, aquela fumaça. Então, são pessoas que nem estavam pensando que estava colocando a sua vida em risco. Então é ato de bravura mesmo, não é? Muita coragem, Então vamos né? lá. Agora Muita quem coragem. pergunta... Agora sou eu que vou perguntar para o nosso Luiz Gouveia. Opa! A segunda questão, que foi elaborada pela Roseli Pereira Rodrigues, e ela está perguntando. Certa vez, eu fui na casa de uma senhora que era uma visionária. Ela lia alguns fatos de nossa vida que estavam acontecendo e o que tinha possibilidade de acontecer. E o que realmente ela disse era tudo real e acabou me ajudando em minhas escolhas futuras. Quero dizer que ela não pediu dinheiro, nada, mas acabei dando um agrado para ela. Pergunto a vocês, isto realmente é possível? O que vocês têm a dizer sobre isto? Muito Quem está bem. perguntando Roseli. é Roseli. Roseli, é o seguinte, a doutrina espírita, ela tem um livrinho da codificação chamado Livro dos Médiuns. E no Livro dos Médiuns, Roseli, tem lá os médiuns premonitórios. São os que fazem a premonição, não é? E tem pessoas que usam a sua mediunidade para colaborar com as pessoas. Realmente não cobram nada, mas são pessoas que têm isso, como se diz, naturalmente. Assim como Chico Xavier, ele tinha a psicografia quase que natural, era mecânico. Então ele fazia a psicografia ali. Esses médiums que são premonitórios também pode acontecer de ter essa mediunidade de uma forma espontânea, tranquila. Só o fato de você se aproximar dela, ela já consegue, olhando para você ou segurando na sua mão. Existem vários tipos, tem pessoas que precisam de um amuleto ou de alguma coisa para se apoiar. Mas isso não é necessário. Mas como a pessoa não sabe, ela precisa segurar numa roupa, precisa segurar na mão da pessoa, ou seja, alguma coisa. E tem as premonições. E aí Kardec coloca que realmente é possível, não só Kardec, mas os espíritos colocam que é possível esse tipo de mediunidade. E a pessoa pode ter uma visão do acontecimento da sua vida e também uma, vamos dizer assim, uma pequena
luminiscência daquilo que pode ocorrer com você. Pode ocorrer, não necessariamente vai ocorrer, porque o seu amanhã depende, isso sempre os espíritos falam. Você pode mudar o seu amanhã. Por que você pode mudar o seu amanhã? Porque você pode adotar um outro caminho. Se você quiser na sua vida, tudo é questão do livre-arbítrio. Você tem um livre-arbítrio para adotar o seu caminho. Mas se você continuar nessa toada, você pode bater naquilo que o premonitor tá vendo. Inclusive, tem uma historinha, tá no livro, na Gênesis. Está no livro Gênesis. Ele fala assim, por exemplo, o que é o premonitor? Ele está em cima de uma montanha. E lá longe tem uma estrada. Então, a pessoa vem vindo naquela estrada. Ela vem vindo naquela estrada. E aí, a pessoa que está em cima da montanha, ela está vendo que naquela estrada, mais à frente, tem lá um leão, por exemplo. Um leão que está ali, por ali, passeando, ali naquela... Então, ela está vendo que se a pessoa continuar naquela estrada, provavelmente ela vai dar de cara com aquele leão. Ou tem um buraco, ela vai dar de cara com aquele buraco. Então, é como se ele estivesse em cima de um monte, de uma montanha. Isso tem essa historinha lá nessa Gênesis. Se você procurar lá, está lá. A pessoa consegue dizer, olha, se você continuar do mesmo ritmo que você está, muito provavelmente vai acontecer isso. Mas você tem o livre-arbítrio de continuar andando naquela estrada ou pegar um atalho. E aí aquilo que estava previsto, que aquilo que você ia acontecer, já não vai acontecer mais. Por quê? Porque você mudou o esquema da sua vida. Mudou o caminho. É igual um toxicômano, Manu. Ele pode... Olha, se você continuar desse jeito, vai te dar uma infecção pulmonar, você vai ter problema de coração, você não precisa nem ser premonitor para ver isso aí. Não é um alcoólatra, você vai ter problema renal, você vai ter problema como é que chama aquela doença que dá normalmente? Cirrose. Agora, pode ser que no meio do caminho a pessoa não vou beber mais. A partir daí, acabou, ele mudou o caminho dele, ele mudou o rumo da vida dele. Então é isso. É possível? É possível. Essa senhora, então ela te ajudou? Parabéns. Ela não cobrou nada? Parabéns ainda muito mais, porque ela foi uma pessoa sensata. Quer falar alguma coisa, o Aleixo e Nilce? Não, é isso que você complementou aí, Luiz. Ela tem essa mediunidade da premonição, né? Então ela tem essa condição de ter uma vidência mais à frente, um pouquinho futuro, sobre algumas questões. Por isso que ela tem essa condição de entender o que vai acontecer com as pessoas, né? E é isso que acontece. Isso é um processo natural de alguns espíritos que estão encarnados, que veio com essa faculdade, essa mediunidade mais extensiva, que não são poucos que têm essa mediunidade. Esta senhora tem. Então, o livro dos médiuns explica essa questão, a doutrina espírita, estudando ela com mais atenção, ela nos orienta que existe essa possibilidade, sim. Então, é desta forma que se processa, né? Agora, é inerente a alguns espíritos encarnados. Isso aí não é algo rotineiro e fácil de se encontrar, de uma naturalidade, não é fácil de se encontrar. Agora, existe muito cuidado, que existe muito charlatão. Então, tem que... no caso aqui, ela acertou em cima, então ela não é uma charlatã. Nesse caso, exatamente isso que eu ia colocar. Todo cuidado é pouco. Sim. Porque existe, como o Aleixo falou, o médium de premonição, que usa de seriedade. Isso é uma coisa. Na verdade, não tem esse nome, médio de premonição. É um médium que tem essa faculdade de
Enxergar, Então, entender, saber o que vai acontecer. No né? caso aqui, é uma pessoa séria, né? Boa, sério. E uma Mas- pessoa séria não é a torto direita, né? Claro que não é isso que eu ia falar. Não é aí em toda esquina que você vai, ó, olha aí para mim. Não é assim que funciona. E o que a gente vê muitas vezes são aqueles que tem também uma mediunidade, mas vai para outro caminho. E você vê muito disso, Vê Nilce? muito isso. Você sabe aonde? Na região da Avenida Paulista, aquela região. Tem. Muita gente vai consultar o seu amanhã nessas pessoas. E as pessoas se aproveitam. E Geralmente cobra entrada caro, de viu? E metrô, cobra caro, viu? entrada de... Você via Sabe? muito leitora de Tem. carta nas esquinas, ciganas, ficavam Agora- muito muitas delas tinham uma mediunidade boa, mas poucas, não é? Então, você falou bem. Agora a gente quase não vê mais, né? Tem diminuído bem. Diminuiu. Mas lá na Avenida Paulista a pessoa chega a ter até um escritório. barraquinhas Não, lá, não, umas- eles estão no prédio, tem escritório. E normalmente as pessoas de posse gostam de saber do seu amanhã. Então paga caro uma consulta para essas pessoas aí que fazem, chamamos videntes de, né? Nós estávamos 10 mil, 15 mil de... Semana passada nós estávamos falando sobre o mundo de regeneração. Ah, Esse processo que as religiões vêm trazendo hoje para a Terra, que mesmo ainda meio confuso no entendimento, às vezes, uma das outras, as religiões são um funil que vai levar a Deus. Elas vêm trazendo esse processo de entendimento, procurando o espiritismo fundamental nisso, esclarecendo, educando as pessoas sobre essa questão da mediunidade, sobre esse intercâmbio com o mundo espiritual. Estou vendo a Dona Ivone aqui, ó, muito boa nesse trabalho. E aí faz com que as pessoas comecem a compreender mais sobre essa situação e faz que cada vez mais diminua essas pessoas ledoras de carta. Porque as pessoas percebem que não é bem assim, né? vão tomando uma consciência, né? Então, E tem coisas que também não pode ser revelado. E tem isso também, porque nem tudo é possível. Né? Mesmo os premonitores, né, muita coisa não é possível. Bem lembrado, Mas- Luiz. Porque exatamente, nós já estamos em cima do tempo, é exatamente isso que eu ia falar, lembrando que o Danilson falou. Não é simplesmente, nem eles têm condição de saber muita coisa, não. É verdade. Não é tudo que eles têm. Nem tudo é possível, né? o inverso aí, a Porque pessoa... se você já desculpa. Não, desculpa. pode falar. Porque A se pessoa- você já reencarna com esquecimento do passado, não é qualquer premonitor que vai dizer qualquer coisa. Né? Claro que não. E a pessoa que procura esse tipo de trabalho, vamos dizer assim, né? Ela está muito fora do conhecimento. Ela está buscando algo de imediato, algo muito só material. Por isso que ela acha que aquela outra pessoa tem um poder acima. E aonde que, se nós procedermos dessa forma, nós vamos estar indo de encontro a esse tipo de E charlatanismo. vejam aqui, ó, rapidamente, é muita coisa que a gente vai lembrando, mas veja as pessoas Esse que programa devia ter 3 horas. Veja essas pessoas que vão ao encontro, elas têm uma ideia e elas querem, e elas não percebem que Deus criou todo mundo igual. Por que Deus ia dar o privilégio só para elas saber do futuro delas e o resto não? Mas isso para mim, eu vejo como acomodação. Acomodação. Porque é falta de raciocínio. Como? Se Deus é justo e bom, ele não ia dar mais para um, menos para o outro. Né? Principalmente nessa questão, o que me reserva o futuro? O futuro é você que tem que construir. Muito fácil, né? Nós temos O que futuro aqui, reserva? alguém falando tudo o que vai acontecer lá na frente para a gente se precaver e geralmente um detalhe importante, né? Sabe? Nunca ninguém fala das tragédias que vai acontecer na vida da pessoa, né? Não, Então fala das tragédias de um modo geral, mas não da pessoa. Da pessoa. Então, é fácil o charlatanismo e ludibriar mesmo as pessoas. Não, o modo que eu quero dizer tragédia, todos nós passamos por dificuldade na vida. Então, às vezes, no caminho daquela pessoa tem uma prova difícil. Mas nunca é orientado porque não é permitido isso.
Então, Roseli, você foi bem orientada por uma pessoa séria, por uma médium que realmente fazia aquilo que tem que fazer. Mas existe o premonitor. Agora, cuidado, né, pra gente não cair em coisas esquisitas, em armadilhas. Então vamos seguir adiante. Vamos continuar. Agora você, ouvinte, pode interagir com o nosso programa ou pode solicitar uma música de sua preferência. Agora é Good Night. Good Night é às 21 horas da noite, não é isso? Agora não, agora nós vamos fazer uma homenagem aqui para o Tremendão. Vai com calma. A sua parte romântica é à noite, às 21 horas. Então, de sua preferência, envie os seus pedidos pelo WhatsApp. O DDD é 11, o telefone é 985176385, que será atendido no programa seguinte. Hoje, vamos homenagear o cantor e compositor Erasmo Carlos, conhecido como Tremendão, que desencarnou no último dia 22 de novembro. Vamos tocar uma música Sentado à Beira do Caminho, que é uma canção composta por Roberto e Erasmo Carlos, e lançada no formato compacto, simples, em maio de 1969 por Erasmo Carlos. Eu não era nem nascido, ia demorar 2 anos para eu nascer aí. Que bela parceria que ele fez com o Roberto bonito, Carlos, parceria, né? Muito bonita. É, bacana. Eu não posso mais ficar aqui a esperar que um dia de repente você volte para mim. Vejo caminhões e carros apressados a passar por mim. Estou sentado à beira de um caminho que não tem mais fim. Meu olhar se perde na poeira dessa estrada triste, onde a tristeza e a saudade de você ainda existe. Esse sol que queima no meu rosto, um resto de esperança, de ao menos ver de perto seu olhar, que eu trago na lembrança. Preciso acabar logo com isto. Preciso lembrar que eu existo, eu existo, eu existo. Vem a chuva, molha o meu rosto, e então eu choro tanto. Minhas lágrimas e os pingos dessa chuva se confundem com meu pranto. Olho pra mim mesmo, me procuro e não encontro nada. Sou um pobre resto de esperança à beira de uma estrada. Preciso acabar logo com isto. Preciso lembrar que eu existo, eu existo, eu existo. Carros, caminhões, poeira, estrada, tudo se confunde em minha mente. Minha sombra me acompanha e vê que eu estou morrendo lentamente. Só você não vê que eu não posso mais ficar aqui sozinho, esperando a vida inteira por você, sentado à beira do caminho.
Preciso acabar logo com isto. Preciso lembrar que eu existo, eu existo, eu existo. La 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 la. Família Web Rádio Plataformas, online pelo aplicativo, site e Radionets. WhatsApp 11 985 17 6385, São Paulo, Brasil. Diga não às drogas. Ouça a nossa rádio. A comunicação transforma a vida das pessoas. Em nossa rádio, todo esse poder acontece todos os dias. Informação, entretenimento, alegria, recados, companhia. Obrigado, ouvinte. Você faz parte da nossa grande rede de amigos, unidos para fazer a vida melhor. Vem pra Família Web Rádio, você também. Alô, ouvintes da Família Web Rádio. Aqui quem fala é Dionísio Arilha, do programa Terapia da Vida. Convido a todos para ouvir quinta-feira a partir das 14 horas. Espero por vocês. O rádio é moderno, sabe se adaptar aos tempos e está sempre atual. O rádio transmite sentimentos, desperta sensações, une pessoas e divulga o seu produto de uma forma criativa e inovadora. Não perca o seu tempo e o seu dinheiro com propagandas que não dão o resultado esperado. Anuncie no rádio. IALO, a assinatura do Dr. Consulta com benefícios exclusivos para você e sua família. Consultas a partir de R$40. Exames, até 30% de desconto. Para maiores informações, entre em contato pelo WhatsApp 11 96454 1013. 11 96454 1013. IALO, a assinatura do Dr. Consulta. FamíliaWebRádio.com. Você gosta de chocolate? Vamos falar então de chocolates Baresi. Chocolates Baresi, o puro sabor do chocolate. São produtos da melhor qualidade. Bombons recheados, chocolates diversos, cestas de chocolate, pão de mel, panetones e ovos de Páscoa, cada produto em sua época. Chocolates Baresi, sob o comando do palestrino Sr. Nicola Baresi, fica na rua Amaral Gama, número 208, em Santana. Telefone 2950-8853. 2950-8853. Chocolates Baresi com estacionamento próprio. Amigo ouvinte, amiga ouvinte, você que tem o seu comércio e deseja divulgar em nossa rádio, é muito simples. Entre em contato com o nosso departamento comercial e anuncie o seu produto ou serviço. A sua mensagem comercial será veiculada durante a nossa programação 24 horas no ar. Preços promocionais. Ligue DDD 11 98517 6385. Repetindo, DDD 11 98517 6385. Anuncie e faça parte você também da Família Web Rádio. A comunicação transforma a vida das pessoas. Em nossa rádio, todo esse poder acontece todos os dias. Informação, entretenimento, alegria, recados, companhia. Obrigado, ouvinte. Você faz parte da nossa grande rede de amigos, unidos para fazer a vida melhor.
Está em busca de uma nova escola para o seu filho? Educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, período integral? Colégio Integrado de Guarulhos, SIG. 40 anos de tradição. Sistema de ensino Bernoulli. Hexacampeão no Enem. Matricule-se já. Atividades extracurriculares. Ginástica, violão, coral, vôlei, basquete, xadrez, robótica, pintura, música, natação, balé, karatê, futsal. Anota aí os telefones: 11 24550200. Atendimento 24550200. Central de Matrículas 11 955989532. 11 955989532. Acesse sig.br. Endereço: Avenida São Luís, 183, Vila Rosália, Guarulhos. Colégio SIG. Não fique aí parado vendo o cliente passar na sua frente. Anuncie. Escolha o rádio, o único que põe o seu produto em evidência. O seu cliente ouve, fica sabendo de suas ofertas e de sua existência. Anuncie no rádio. Vendendo a sua ideia. Olá, caros ouvintes da família Web Rádio. Eu sou Irvênia Prada. Eu quero convidar você para o programa Animais e Espiritualidade, que eu estou coordenando nessa rádio e que vai ao ar toda segunda-feira às 11 horas da manhã. Então eu conto com a audiência de todos para que a gente possa estudar junto vários assuntos muito, muito interessantes. Conto com a audiência de todos, um grande abraço. Família Web Rádio, a melhor programação, música, informação, prestação de serviço, interatividade e muito mais para você. Muito bem, estamos de volta. E hoje homenageando o cantor e compositor Erasmo Carlos, conhecido como o Tremendão, né, Luiz? Uhum. Que desencarnou em 22 de novembro. E nós executamos a música Sentado à Beira do Caminho, que é uma composição do Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Nesse momento, nós vamos abrindo o nosso segundo bloco do programa, focando uma visão espírita sobre a vida. Isso, Nilson. Então, nós vamos aqui ler uma pequena introdução, que é o tema principal, é a vida após a vida. E aí nós vamos ler um trecho aqui, que é interessante. Eu vou lendo aqui, ó. O estudo do universo conduz-nos ao estudo da alma, a investigação do princípio que nos anima e dirige-nos aos atos. Já o dissemos, a inteligência não pode provir da matéria. A fisiologia ensina-nos que as diferentes partes do corpo humano renovam-se em um lapso de tempo que não vai além de alguns meses. Sob a ação de duas grandes correntes vitais, produz-se em nós uma troca perpétua de moléculas. Aquelas que desaparecem do organismo são substituídas, uma a uma, por outras provenientes da alimentação. Desde as substâncias moles do cérebro até as partes mais duras da estrutura óssea, tudo em nosso ser físico está submetido a contínuas mutações. O corpo dissolve-se numerosas vezes durante a vida, reforma-se. Entretanto, apesar dessas transformações constantes,
através das modificações do corpo, dessas modificações do corpo material, ficamos sempre a mesma pessoa. A matéria do cérebro pode renovar-se, mas o pensamento é sempre idêntico a si mesmo, e com ele subsiste a memória, a recordação de um passado de que não participou o corpo atual. Há, pois, em nós um princípio distinto da matéria, uma força invisível que persiste e se mantém entre essas perpétuas substituições. Sabemos que, por si mesmo, não pode a matéria organizar-se e produzir a vida. Desprovida de unidade, ela desagrega-se e divide ao infinito. Em nós, ao contrário, todas as faculdades, todas as potências intelectuais e morais grupam-se em uma unidade central que as abraça, liga e esclarece. E esta unidade é a consciência, a personalidade, o eu ou, por outra, a alma. A alma é o princípio da vida e a causa da sensação. É a força invisível, indissolúvel, que rege o nosso organismo e mantém o acordo entre todas as partes do nosso ser. Nada em comum tem as faculdades da alma com a matéria. A inteligência, a razão, o discernimento, a vontade não poderiam ser confundidas com o sangue das nossas veias ou com a carne dos nossos corpos. O mesmo se sucede com a consciência, esse privilégio que temos para medir os nossos atos, para discernir o bem do mal. Essa linguagem íntima que se dirige todo homem, ao mais humilde até o mais elevado, essa voz cujos murmúrios podem perturbar o estrondo das maiores glórias, nada tem de material. Estabelecida a existência da alma, o problema da imortalidade impõe-se desde logo. E é essa uma questão da maior importância, porque a imortalidade é a única sanção que se oferece à lei moral, a única concepção que satisfaz as nossas ideias de justiça e responde às mais altas esperanças da humanidade. Olha, é interessante porque quem diz isso é Leon Denis no livro Depois da Morte, no item 10, e ele fala sobre a vida imortal. Então aqui ele está fazendo uma comparação, Aleixo e Nilce, entre a vida material, que é o nosso corpo físico, e a nossa inteligência, a junção com a nossa inteligência que se perpetua, a nossa alma que se perpetua pela imortalidade. Então, fiquem à vontade para falar sobre esse assunto. Quando a pergunta, no livro dos Espíritos, Kardec pergunta, o ser inteligente do universo, o Espírito. Os amigos espirituais respondem que é o Espírito. Então, a imortalidade da alma, a continuação da vida, nós como espíritos, sendo seres eternos como espíritos, é o caminho ao entendimento. Só que nós, enquanto estamos encarnados, nós temos esse corpo material. Mas a atividade espiritual age sobre esse corpo para que ela possa se manifestar através da sua evolução espiritual. Então, quem dá vida ao corpo não é o espírito, é o princípio vital. Esse sim é o que dá vida ao corpo. Só que é um corpo constituído de milhões de células, moléculas, como o Leon Denis fala, e a ciência já nos explica, para manter o bom funcionamento desse corpo para cumprir o nosso programa reencarnatório, que é uma criação de Deus.
Só que o ser principal é o espírito. A inteligência não é do cérebro, é do espírito. As sensações, o amor, tudo emana do espírito. É um sentimento que Deus colocou desde que nós nascemos e nós estamos desenvolvendo através dessas múltiplas reencarnações que já tivemos. Esta é mais uma e a mais importante nesse momento da nossa vida, né? Da nossa jornada espiritual, que é esta, é a principal reencarnação nossa, porque aqui estamos com a oportunidade. Mas a gente, quando lê, estuda o Espiritismo, a gente vai compreendendo melhor. Eu falei semana passada aqui, e por isso que eu tenho o Espiritismo como um processo libertador de consciência. Porque ele abre a nossa mente, nos dá onde que nós nunca tinha visto isso no mundo, uma explicação falando sobre a continuação da vida, sobre a questão de nós sermos espíritos imortais, que o corpo humano, esta matéria, é um conjunto, uma forma para que nós venhamos a cumprir a nosso programa reencarnatório, de grande valor o corpo humano, porque senão nós não conseguiríamos, né? Mas que nós somos cidadãos espirituais, nós somos cidadãos do mundo espiritual, a nossa verdadeira vida é espiritual. E quando Jesus falou fé na vida futura, quando ele esteve reencarnado, ele estava falando da vida espiritual, ele não estava falando da vida terrena. Então nós somos espíritos a caminho da nossa evolução espiritual, somos eternos, mas provisoriamente num corpo material para cumprir determinado programa reencarnatório que cada um de nós temos. E aí se torna mais tranquilo, começamos a entender melhor a real importância da reencarnação, a importância de dar um valor para o corpo humano, mesmo sabendo que a nossa essência, que nós somos espíritos, com as nossas tendências, percepções, o amor, capacidade intelectual é do espírito, nós aprendemos a dar valor para o corpo para que consigamos cumprir o nosso programa reencarnatório. Mas quando nós olhamos esses estudos e olhamos a continuação da vida, aí nós começamos a olhar a grandeza de Deus, né? Nós olhamos com os olhos do Espírito, que realmente quem é que nós somos? Espíritos, reencarnados. E aí nós começamos a dar valor e entender melhor sobre a vida. Mesmo que ainda não somos espíritos perfeitos, mesmo que ainda temos algumas dificuldades, para vencer as nossas próprias imperfeições, mas é através desse conhecimento que nós vamos aprendendo a nos ver realmente como espírito. Porque a vida terrena é uma passagem, é um tempo que nós vamos ficar aqui, necessário para o nosso aprendizado. Mas a verdadeira vida é a imortalidade, né? É a vida espiritual. A vida futura, quando ele disse, ninguém entra no reino do céu senão a mim, não é? E aí quando nós falamos reino de Deus, que reino é esse? O reino é o mundo espiritual, que é o nosso objetivo final. Qual o objetivo final de nós, enquanto espíritos? Sermos em mundos felizes. Agora, só nós pensarmos que é uma via de duas mãos. Ora nós estamos aqui, ora nós estamos lá. Quantas vezes nós vamos percorrer esse caminho, nós não sabemos. Nós só sabemos que a reencarnação é necessária. Para quê? Para que nós possamos evoluir. Como você falou, através desse corpo material, né? Que é de suma importância para que o espírito possa se locomover, aprender e tudo mais. Por isso que nós temos esse corpo, do qual nós temos que ter a conscientização de cuidar desse corpo. Que nós não podemos levar por aquele lado. Ah, mas o corpo não tem valor nenhum, quando eu morrer vai ficar aqui. Nós não podemos levar por esse lado, não. Porque o corpo é o veículo que está nos conduzindo. Agora, o que nós fazemos do nosso corpo? Isso é muito importante nós pensarmos.
Nós não podemos pensar, não vamos levar... Não, nós vamos levar sim, se nós negligenciarmos esse corpo físico, nós estaremos contradizendo as leis também, as leis de Deus, nós estamos contradizendo, porque à medida que eu tenho uma vaidade excessiva, à medida que eu não me alimento direito, porque eu não quero, por N coisas, à medida que eu uso substâncias ilícitas, por exemplo, sem o menor constrangimento, e muitos até têm essa consciência, mas, né, e à medida que eu faço tudo isso, eu não estou dando devido valor à reencarnação. Porque o que é a reencarnação? Deus é soberanamente justo e bom. Ele não vai castigar, ele vai dar outra oportunidade. Essa oportunidade vem através da reencarnação, que nós devemos entender como um caminho a ser percorrido até nós atingirmos o ápice, que é a felicidade do espírito. De nós sermos espíritos muito felizes no mundo espiritual e não tivermos mais a necessidade de reencarnarmos, pelo menos aqui, nesse plano de expiação e provas. E, Nilce, é interessante essa postura do Leon Denis. Então, se você, ouvinte, tiver oportunidade de ler esse livro, o livro chama Depois da Morte. Aí, Leon Denis, eu li esse trecho, mas ele faz um apanhado geral de outras filosofias. O que outras filosofias, principalmente as filosofias asiáticas, né, as filosofias lá dos países orientais, elas pensam sobre isso, sobre a vida após a vida. Então ele fala sobre, por exemplo, Siddhartha Manigautama. Quem era Siddhartha Manigautama? Era Buda. Ele fala sobre os pensamentos de Platão, de Sócrates, de Aristóteles e outros tantos gregos também que colocavam esse assunto na baila. Falam sobre Krishna, né? Fala sobre Krishna. Krishna também colocava esse assunto, não é? Então são coisas que Leon Denis esmiuça bem sobre esse assunto, vida após a vida. E a vida após a vida é difícil às vezes as pessoas aceitarem. Entenderem. Por quê? Porque é difícil a pessoa entender que ela é um espírito. E o espírito puro, ela não tem corpo, ela não tem cheiro, ela é uma energia inteligente. Então, para nós, fica um abstrato muito difícil das pessoas entenderem. O que é que vai continuar? O que é a nossa alma, propriamente dito, né? Então fica uma abstração muito grande. O Leon Denis, ele tem outros livros também. O Porquê da Vida. Isso. Né? Ele tem esse aqui, Depois da Morte. Ele tem, acho que uns, se eu não me engano, uns 5. Sim, é por aí. Nomes. Ele tem muitos livros falando sobre isso. Inclusive, no meio espírita, fala-se que se Kardec não tivesse aceito o compromisso e a missão de escrever a doutrina, de elaborar, seria ele. Ele era amigo de Kardec, né, inclusive. Na realidade, ele foi discípulo, né, de Kardec, foi uma pessoa de discípulo. Então, são coisas, né, que nós podemos entender hoje. A pessoa realmente estudiosa, que quer analisar o que ela está fazendo aqui, por que ela está fazendo aqui, ela quiser adentrar profundamente nesse assunto, primeiro ela precisa ler as obras de Kardec, não é? Depois, ela tem essas outras obras subsidiárias de Leon Denis.
Gabriel Delany é uma outra pessoa que fala muito bem sobre esses assuntos, não é? E outros tantos, né? Como aqui no Brasil nós temos o Herculano Pires, nós tivemos, não é, o Jaci Regis, que é de Santos também, muita boa pessoa, e outras tantas pessoas que comentam sobre esses assuntos de uma forma bem profunda, né? Nós temos aqui uma instituição chamada CPDOC, Centro de Pesquisa e Documentação Espírita, CPDOC. Esse centro hoje, quem dirige ele, quem preside ele é o Wilson Garcia. E o Wilson Garcia também tem muitas coisas interessantes sobre essa vida, esse mundo dos espíritos. Então, a vida após a vida hoje, para nós espíritas, para nós que estudamos espiritismo, para todos aqueles que querem conhecer bem o que acontece conosco após a morte, por que nós estamos falando disso esse mês? Porque teve os finados. Então, para que nós entendamos o que vai acontecer conosco depois que eu fechar os olhos e desencarnar ou morrer, né? Como diz o outro. O nome em geral é morrer, falecer. Então, é isso. A doutrina espírita e outros grandes pensadores estão aí para falar sobre isso. E é muito bom conhecer isso para que a gente não fique totalmente cego sobre essa... Só... porque fica muito vago, porque Deus falou, porque Deus quer, e Deus disse. E aí você tem que, hoje nós estamos na era da razão. E como nós estamos na era da razão, as pessoas não aceitam mais somente a imposição. E esses livros, principalmente essas pessoas, e nós aqui da doutrina espírita, temos a função de orientar a vida após a vida. Hoje tem tudo que se fala, tem os porquês, né? É verdade. Hoje você não fala mais com o seu filho, faz isso e pronto. Porquês. Não tem mais. E antes não, a gente aceitava, hoje não. Mas por quê? Por quê? Por exemplo, Leon Denis. Eu estou lembrando aqui, Luiz, que nós realizamos, a USE realizou uma semana espírita, que foi todos os livros do Leon Denis como tema. Verdade. Muito bom, né? Entendeu? Muito bom. Então, são pessoas estudiosas nesse assunto. Quer falar mais? Fala. E aí, porque nós já estamos encerrando o nosso... Não, tranquilo. Quer falar mais alguma coisa? Não, já dei. Tá tudo tranquilo, tá bem explicado. Agora é o Marcos. Então, o Marcos Aleixo vai encerrar esse bloco. Vamos lá. Vamos lá. Você quer conhecer melhor a USE Guarulhos? Entre em nosso site, é só digitar USE Guarulhos e você encontrará os endereços de todos os centros espíritas de nossa cidade. E muitas informações interessantes sobre nós. E vamos a um pequeno intervalo, lembrando que você pode solicitar uma música pelo WhatsApp. O DDD é 11, o telefone é 985176385, da família Web Rádio. E agora teremos uma apresentação musical, e homenageando nossa... Tremendão. Querida cantora Gal Costa, que desencarnou no dia 9 de novembro, hein, perto do Tremendão. Hein? Vamos ouvir na sua voz a música Meu Bem. Qual que é a música? Meu bem, meu bem, meu bem. Eu tenho uma aqui, será que é a mesma? Eu coloquei aqui a sua estupidez. É essa mesmo, é. Essa mesmo? É essa mesmo. Falou meu bem, eu fiquei aqui meio... Né? Tá desligado aí? Vamos lá, vamos tocar aqui já na bolha. Não, que eu quero ver um negócio aqui. Vamos lá. Se eu posso escutar se tá desligado aí. Que eu quero escutar um áudio aqui.
É de serviço. Vou ver vou ver. Tem alguma coisa para falar antes daí? Porque travou tudo aqui. Tem alguma coisa ou quer que eu vou pro intervalo? Não, vamos pro intervalo então. Então vamos lá, porque travou tudo aqui. Tá bom. Família Web Rádio. Alô, ouvintes da Família Web Rádio. Eu, Dr. Rubens Cascapeira Júnior, quero convidar para ouvir o programa Alegrum Vive. Toda quinta-feira, espero por você. Seja bem-vindo. Família Web Rádio. Alô, ouvintes da Família Web Rádio. Eu, Dr. Rubens Cascapeira Júnior, quero convidar para ouvir o programa Alegrum Vive. Toda quinta-feira, espero por você. Seja bem-vindo. Eu sou Pedro Russo Neto. Eu sou Rodrigo Russo. Nós estamos na Família Web Rádio, com o programa Canzoni d'Italia. Não deixe de ouvir o nosso programa todos os sábados das 10 ao meio-dia. Nós contamos com a sua audiência. Meu bem, oh meu bem, você tem que acreditar em mim. Ninguém pode destruir assim um grande amor. Não dê ouvidos à maldade alheia e creia. Sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo. Meu bem, meu bem, use a inteligência uma vez só. Quantos idiotas vivem só, sem ter amor. E você vai ficar também sozinha, eu sei porquê. Sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo. Quantas vezes eu tentei falar e no mundo não há mais lugar para quem toma decisões na vida sem pensar. Conte ao menos até 3. Se precisar, conte outra vez, mas pense outra vez. Meu bem, meu bem, meu bem, eu te amo. Meu bem, meu bem, sua incompreensão já é demais. Nunca vi alguém tão incapaz de compreender que o meu amor é bem maior que tudo que existe. Mas sua estupidez não lhe deixa ver que eu te amo tanto.
Muito bem, estamos de volta e entrando no terceiro bloco do programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida. E homenageando a cantora Gal Costa, que desencarnou 9 de novembro, ouvimos a música Meu Bem, uma belíssima interpretação dela. Isso, boa interpretação mesmo. E agradecemos a todos vocês ouvintes que agora nos ouvem. São ouvintes de todas as localidades, porque nossa transmissão é pela internet. E essa transmissão pela internet nós estamos conectados com todo mundo aqui do planeta, né? E principalmente o Augusto, que está fazendo aniversário hoje. Augusto e a Maria, lá de Mojimirim. A Neuza, aqui de Osasco. A Fátima Nunes, aqui do Tatuapé. As pessoas da Argentina que estão aí, as pessoas de Campinas, e todo mundo que está aí. Muito grande abraço, viu? A todos. Um forte abraço aí. E hoje nós agradecemos a direção do Centro Universitário FIG Unimesp, porque eles nos cedem esse espaço para que nós possamos fazer essa apresentação do programa. Um ano já, hein? Um ano já. Focando uma visão espírita sobre a vida. Muito obrigado, FIG Unimesp. É isto, gratidão, FIG. Você sabia que pode ouvir a Família Web Rádio diretamente no site familiawebradio.com. E se quiser, poderá abrir uma aba no seu computador, entrar no site da rádio e continuar executando suas outras tarefas, ouvindo boas músicas e bons programas. Um deles é o Good Night. Todas as terças-feiras, às 21 horas da noite. É hoje, Luiz? É hoje. Good Night, às 21 horas da noite. Às 21 horas, que maravilha. Não esqueça o site familiawebradio.com. A USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina, homenagear pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância no espiritismo, realizar encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria, homem-espiritual. E agora vamos à divulgação de palestras que serão realizadas durante os dias de 29 de novembro a 6 de dezembro. O tema abordado será Depois da Morte, isso para novembro. E para o mês de dezembro, Jesus, modelo de amor. Isso, dois temas interessantes, né? Então hoje, exatamente hoje, dia 29 de novembro, não é? Terça-feira, Paulo Feitosa, às 20 horas, fará exposição na Casa Espírita Fonte Viva de Luz, que se localiza na rua Tocantinópolis 103, Jardim Iporanga, Guarulhos, São Paulo. E hoje, no dia 29, também na José Rico, às 20 horas, fará exposição no Grupo Espírita Luz da Esperança, que se localiza na rua Arthur de Azevedo, número 20, Jardim América, Guarulhos, ali na região do Jardim Bela Vista. Isso. E hoje, terça-feira, 29 de novembro, a Mauri Fala Bela, às 20 horas, no Centro Espírita Joana de Ângeles, na rua São Manuel, 567, Vila Rosália, Guarulhos. Oh, que beleza. E amanhã? Amanhã é dia 30 de novembro. Então, olha só, novembro de 2022. Quarta-feira, Elias Eugênio, às 20 horas, fará exposição no Instituto Fraternal de Cromoterapia Dr. Castilho, que se localiza na rua Toresópolis, número 100, no Jardim Santa Clara, Guarulhos, São Paulo. E amanhã, no dia 30 também, nesta quarta-feira, né, o José Rico também fará exposição no Núcleo de Fraternidade Espírita Cáritas, que está localizado na rua João Simão 461, no Jardim Belvedere, em Guarulhos, ali no Parque Micail. Isso. Verdade. E dia 30 de novembro, quarta-feira, o Marcos Goulart, às 20 horas,
estará no Núcleo Assistencial Anália Franco, na rua Anália Franco, 365, Jardim City, Guarulhos. São Paulo. E aí, no dia 30 também, olha, tudo quarta-feira. Quantos lugares na quarta-feira, hein? E é a última quarta, hein? Então, Cecília Martinez, às 20 horas, para a exposição no PICE. O que é PICE? Posto de Estudo e Acolhimento Espiritual, que se localiza na Avenida Marechal Castelo Branco, 225, Jardim Rincão, lá na cidade de Arujá, do coladinho com Guarulhos, São Paulo. E aí? Sou eu, no dia 2 de dezembro, sexta-feira, a própria pessoa que está falando, Marcos Aleixo, estará às 19h30 fazendo a exposição na comunidade espírita Estrela da Caridade, que está localizado na rua Valdomiro Pereira, número 27, Inocópio. Guarulhos, lá Guarulhos, São Paulo. Guarulhos, São Paulo, na cidade de Guarulhos. E neste momento vamos abordar conceitos básicos sobre a doutrina espírita que estão contidas no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, para que você entenda melhor as propostas filosóficas espíritas. Vamos ao texto. Dissestes que, por ocasião de expirar, nada vieis, porém pressenteis. Compreende-se que nada visseis corporalmente, mas o que presentieis antes da extinção seria já a claridade do mundo dos espíritos? Vamos à resposta. Foi o que eu disse precedentemente, o instante da morte dá clarividência ao espírito, os olhos não veem, porém o espírito que possui uma vista bem mais profunda descobre instantaneamente um mundo desconhecido. E a verdade, brilhando de súbito, lhe dá momentaneamente imensa alegria ou funda mágoa, conforme o estado de consciência e a lembrança da vida passada. Trata-se do instante que precede a morte, ou antes daquele de que se perde a consciência, e o que explica a palavra momentaneamente, pois as impressões agradáveis ou penosas, quaisquer que sejam, sobrevivem ao despertar. Esse texto está no Céu e Inferno, né, do Allan Kardec, na segunda parte, entrevistando o senhor Sanson, classificado por Kardec como espíritos felizes. Então, aqui ele está dizendo do despertamento, né? Do espírito. Na hora daquela hora na hora do desencarne. Que tipo de... Nós ficamos nos perguntando assim, poxa, mas que tipo de desencarne vou ter, né? São perguntas que vocês não se fazem. Eu me questiono muito isso, que tipo... Como será que vai ser? O momento da minha morte. É uma das coisas que eu não me preocupo. Que bom! Particularmente eu também não me pergunto. Mas muitas vezes falo assim, nossa, mas como que vai acontecer? Nilson, e aquela música do Gilberto Gil também não quero escutar. Qual? Se eu quiser falar com Deus, ainda não quero. Não. Um dia eu quero. Então, aqui aqui ele está dizendo que compreende-se que nada visses, quer dizer, nós não temos certeza daquilo que nós estamos pensando, daquilo que nós estamos vendo, mas nós, de certa forma, dá para pressentir. Dá para pressentir que a nossa ida ao plano espiritual está chegando. Aí tem vários fatores que a gente pode deduzir. Aí eu já colocaria, primeiro,
a nossa idade, por exemplo. Idade inspirada. A idade já está, o prazo de validade já está indo. Mas não é só isso, porque não é só idoso que morre, né? Então isso é só uma brincadeira. Mas, de certa forma, dependendo da clarividência, do desenvolvimento daquele espírito, nós vamos ter percepção, sim. Então, e normalmente, Nilce, quando a pessoa vai desencarnar, é engraçado não, interessante, que a pessoa fala, olha, a vovó tal tá aqui, a mamãe, a minha irmã também tá aqui, olha, eu tô vendo fulano de tal. Por quê? Porque quando a pessoa começa a se desprender do corpo, ele já está. Ele está lá e meio lá e meio cá. Então ele começa a ver o mundo espiritual. Mas isso ele está falando de um espírito com nível uma certa evolução felizes, né? Porque existem vários tipos de desencarne, mas nesse tipo de desencarne que Kardec está abordando é o espírito feliz, né? Que está lá morrendo de forma natural, na caminha dele. Que ele está vendo lá todos os entes queridos, o abraçando, né? E isso é bom, né? É verdade. Isso é muito bom, porque pelo menos você sabe que a tua hora chegou, mas aqueles espíritos encarregados, eles estão ali para te estender os braços e dizer, venha, você está amparado. Gente, como é bonito isso. Tem uma novela, eu não lembro o nome da novela, que tem lá no momento de desencarne, né? A pessoa vai desencarnar, então ela vai se desprendendo, aí ela começa a ver o mentor dela, o espírito protetor dela, começa a ver o pai dela, o marido que tinha ido antes. No caso aqui, o Kardec está colocando aqui, do senhor Samson, né, como espíritos felizes. É aqueles que tiveram uma vida regrada, uma vida inteligente, vamos dizer assim, aqui. Agora, o pior são aqueles que não se atentaram a isso, por exemplo, não se atentaram aos valores éticos, morais. Isso. Né? E nós vamos tentando aqui para os ouvintes que na semana seguinte nós vamos trazer a comunicação desses espíritos. Exatamente. Tem a entrevista de Kardec que ele faz com o espírito que foi guilhotinado. Naquela época tinha guilhotina. Aí ele pergunta para a pessoa, o que você sentiu na hora? Vamos trazer nas próximas semanas. Acompanhe aí. No livro... outro livro que tem também esses tipos de assuntos é no Obras Póstumas, né? Também tem muitos assim. Mas que bom, Luiz. Traz sim, porque né, a morte não tem que ser aquela coisa medrosa. Não, tem que ser uma coisa natural. Uma caveira com uma foice. É uma coisa natural. não vamos... Ninguém vai ficar aqui para semente. Exatamente, é isso. Fala alguma coisa, Aleixo, fala aí. Processo natural, né? O Espiritismo nos ensina, que nos orienta esse processo natural do desencarne. Ainda é um tabu, né? Pela nossa educação que nós tivemos ao longo dos tempos aí religiosa, do nada, não falando de religião, mas a orientação que recebemos do nada, né? E o nada não existe, então a gente não pode, isso aí amedronta as pessoas acabam tendo um medo muito grande de acabou, morreu e é o fim. Não é assim, a gente continua, o espírito é eterno, porque os espíritos se orientam que a gente vai passar por um certo topor no momento do nosso desencarne, uma espécie de esquecimento. Nós não vamos perder a noção do espaço e do tempo e não vamos ter a ideia clara do que está acontecendo. Só quando retornaremos para o mundo espiritual e, dependendo de cada espírito, o tempo de se despertar lá, ele vai tomando de novo a consciência do retorno ao mundo espiritual. E o interessante, eu já vi até um vídeo curto do Chico sobre isso, que nós treinamos a morte todo dia, né? Sim. Todo dia durante o sono. Vai ser uma espécie, a morte é uma espécie do que acontece com nós durante o sono. Verdade. Quando a gente dorme, a gente apaga. Perde um topor, perdemos a noção do espaço e do tempo. E o espírito se desdobra, sai do corpo, chamado desdobramento, e vai para onde ele bem entende, né?
Então, a morte não é nada diferente disso. Olha, o medo que as pessoas têm, o que é? Da forma, muitas vezes, como vai morrer. Como vai morrer. Se vai ser trágico, se não for... O pessoal vai me enterrar e eu vou precisar sufocar lá embaixo. Ou a forma vai ser com sofrimento, violento. Mas nós precisamos compreender que é um processo natural, que a nossa vida continua, né? A semana passada, olha, eu vou contar uma história aqui interessante. Semana passada, uma colega da minha esposa ligou para ela. Ela sabe que eu sou espírita, que ela é espírita. A moça ligou, olha, meu marido tá ruim, ele já estava ruim na cama, fazia tempo e tal. E ele tá. O médico falou que já não tem mais chance. Mas meu marido não quer morrer, ele não quer ir embora. O que eu faço para ele ir embora e sair sossegado? Perguntou para minha esposa, fala para mim. Aí a minha esposa veio para mim, né, cara? Ela perguntar para os universitários. Então vamos lá. Eu falei, fala para ela que falar para o marido é tranquilo, que ela está bem, ela está com os filhos, ela está consciente que está tudo certo, que ele pode se desligar, não ficar preso, que o médico já falou que o corpo dele não resiste mais, o médico já falou que não tem mais nada para fazer. Fala isso para ele, explica para ele que ele pode ir tranquilo, que ela vai ficar bem. Aos filhos, está todo mundo amparando que ela teve muito prazer em viver uma vida com ele. Falar o que ela sente mesmo. E pode deixar que ele vai embora. Quando ele tiver essa sensação e essa certeza, ele vai se desligar. Não deu outra. Ela tarde, ela ligou para minha esposa, ela falou isso, quando foi o começo da noitinha, ele desligou. Por quê? Porque a pessoa, ela fica nesse medo de, puxa, será que como é que vai ser a minha esposa sem eu, minha família? Então ela tem que ter a certeza que todo mundo, a vida continua, ele vai continuar bem, e ele se abandonou, o corpo foi embora. Então é isso. Vamos para frente? Vamos lá, né? Luiz Gouveia. E agora? E agora nós vamos ler uma frase para a nossa reflexão. Eu peço aos ouvintes que nos ouçam com muita atenção. Eu vou passar a palavra para o Marcos Aleixo. Marcos Aleixo, diz aí. Então vamos lá. Se desejas, portanto, conquistar em ti mesmo a vitória da luz, lembra-te, cada dia de que o meiril da morte chegará de improviso, reclamando-te em conta tudo aquilo que o mundo te confia à existência, sejam títulos nobres e afeições respeitáveis, sejam posses e privilégios que perduram apenas no escoar de alguns dias, para que, enfim, recebas por vera propriedade os frutos bons ou maus de teus próprios exemplos, que impelirão tua alma a descida na treva ou a glória imortal da divina ascensão. Para a nossa reflexão, é de Emmanuel essa reflexão, hein? É muito boa. Vamos lá, Nilce. A USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual, significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Caso você deseje nos conhecer melhor, visite nosso site useguarulhos.com.br e lá você vai encontrar o endereço de um centro espírita mais próximo à sua residência. Isso. Bom, então agora eu vou fazer uma prece, agradecendo por mais esse programa, por mais essa semana e pela nossa existência. Então vamos lá. Nós agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus e aos bons amigos espirituais que estão sempre do nosso lado, nosso anjo guardião, nossos amigos, nos amparando e nos assistindo. E aí a gente agradece por tudo, pelos momentos difíceis que suportamos e pelos momentos agradáveis que temos. E pedimos força para continuarmos a nossa caminhada dentro do amor, dentro da paz, dentro da luz, que nós sejamos exitosos em tudo aquilo que iremos realizar. Que Deus nos abençoe, não é? Muita paz. É isso.
E chegando ao final do nosso programa, né? Vamos fazer as despedidas. Queria agradecer muito mais esta oportunidade aos companheiros Nilce Pereira, Luiz Gouveia, Luiz Leite, que prepara a rádio aqui, o diretor da rádio, para que nós consigamos fazer esse programa. A equipe espiritual da USE, que nos ampara, nos auxilia nesse momento que estamos aqui. E aos nossos queridos ouvintes, né? Que nos acompanhando com as suas boas energias, participam desses dias, todas as terças-feiras conosco. E que todos possam ficar na paz e na luz do Cristo Jesus. Pessoal, muito obrigado pelo dia de hoje, por nos ouvirem. Obrigado, Gouveia, Marcos Aleixo. Obrigado, Luiz Leite, o nosso diretor. Obrigado aos ouvintes e até a próxima semana, se Deus assim os permitir. Certo. E eu também digo muito obrigado a todos, né? Marcos Aleixo, Nilce Pereira, Luiz Leite. E hoje o Luiz Leite, às 9 horas, irá apresentar Montinari. Não esqueceu, Luiz. Agora, olha, então não desligue nunca esse rádio, porque ele é muito bom, né? Aqueles momentos românticos da nossa vida, só a seleção das melhores, Você né? vai ouvir? Sim, às 21 horas. O governo tem palestra hoje. Não, 9 horas eu tenho curso, mas tudo bem. Não esquenta a cabeça. Então tá bom. Então a rádio não para, tá 24 horas no ar, com boas músicas, 24 horas, hein? E notícias, entretenimento. Tem aqui o programa como é psicólogo, né? Nossa, muito. Olha que legal. Ela mesmo. Ai, que beleza. Então, muito obrigado por tudo, viu? Que Deus abençoe, que Deus ilumine vocês e até a semana que vem. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá.